Fala pessoal, vamos dar sequência à nossa aula, verificando algumas dicas para a resolução de problemas de dinâmica. A primeira coisa que você tem que fazer é um esquema, fazer um desenho da situação. Faz um esqueminha, não precisa ser um desenho perfeito, beleza? Depois talvez o mais importante, a escolha de um sistema de referência, um sistema de coordenadas, o eixo X e o Y, quando estivermos trabalhando no plano que a maioria dos problemas traz. Depois, isole os corpos e faça um diagrama das forças atuantes em cada um deles. Aí agora, mesmo que você tenha 2, 3, 4 corpos no teu problema, separe individualmente e verifique as forças que está atuando em cada um deles. E aí tem as regrinhas de ouro. Todo corpo que tem massa, ele tem peso. Se o corpo está em contato com a superfície, tem a força normal, perpendicular a esta. E se existem fios puxando os corpos, vão existir forças de tração. Vamos lá, mais um pouquinho de algumas dicas aqui, ó. Encontre as componentes de cada força ao longo dos eixos. Verifique as projeções em X e em Y. Tá bom? Pode ser que existam problemas onde você precise utilizar aquelas relações de trigonometria, em seno e cosseno, mas não é um bicho de 7 cabeças, é fácil. Por último, aplique a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração, para cada direção em que está ocorrendo o movimento do teu sistema, a resultante em X e a resultante das forças em Y. Depois é só analisar os resultados e verificar se eles estão coerentes, gente. É muito tranquilo isso. Tem que treinar, tem que fazer com muita calma para pegar o jeito. Se quiser ir logo atingir a perfeição sem trabalhar, não vai conseguir. Veja o nosso problema aqui, ó. Nós temos um sistema onde dois blocos estão conectados por uma corda, por um fio. Logo, já identificamos se tem fio, tem força de tração atuando. E verifique que essa força de tração é sempre no sentido do puxão do objeto. Olha aqui o segundo, ó, puxando para cima, e olha aqui o primeiro bloco puxando para a direita, né? Beleza. Verifique também o sistema de referência adotado. Isso significa que toda força que tiver apontada para baixo, ó, segundo o nosso sistema de coordenadas, essa força vai ser positiva. E a força que tiver apontada para cima vai ser negativa. Por quê? Devido à orientação adotada no início. Mohamed, se eu quisesse adotar um sistema com o Y apontando para cima, poderia? É óbvio que poderia. Nesse caso, as forças que apontariam para cima seriam positivas e as para baixo, como o peso aqui, ó, do segundo objeto, seria negativa. Vamos lá. Resolver um problema desses consiste em encontrar as trações e encontrar a aceleração do sistema. Perceba que ele vai se mover junto, né? Enquanto esse desce, puxando pela força gravitacional ou a força do peso, esse primeiro sobre a superfície vai se deslocar para a direita. Então, vamos seguir a nossa regra para poder responder. Primeiro, pegamos o bloco 1, separando ele, verificamos que a resultante das forças em Y é zero. Não tem mais nenhuma força atuando aqui na vertical, senão a força peso e, claro, devido ao contato com a superfície, a força normal. Em Y é zero. Agora, se formos analisar essa resultante em X, vamos verificar que temos aqui, ó, uma componente da tração puxando para a direita. Logo, a única força atuando no primeiro bloco, na direção horizontal, é a força de tração. Beleza? Não tem mais nenhuma outra força atuando para a esquerda,
Poderíamos ter o atrito se assim considerássemos na questão, mas vamos considerar que o deslizamento é ideal aqui, não tem atrito com a superfície. Vamos lá. Sendo assim, se força resultante é igual a massa vezes aceleração e a única força é a atração, temos que a atração vai ser igual a massa vezes a aceleração. Está verificado aqui. Vamos analisar o segundo bloco agora. Percebam que no segundo bloco, a força resultante, ó, o somatório, olha o símbolo da soma, das forças em Y existe, porém, na horizontal é zero, né? Não tem nenhuma força atuando aqui. Professor, como é que eu percebo? Não existe movimento, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, a gente deduz que essa resultante na direção X ou horizontal é zero. Sendo assim, verifica a nossa aqui, ó, a nossa convenção. Ó. Se o objeto tem massa, ele tem peso, não tem força normal porque ele está flutuando, né? Ele está suspenso por uma corda, tá? E então tem força de tração. Sendo assim, se o sistema desliza, né, no caso para baixo, a gente pode concluir que essa força que está apontando para baixo é maior do que a força que está apontando para cima, né? Porque se ele se deslocasse para cima, seria o contrário. Não é o que acontece aqui. A gente está admitindo que ele está indo para baixo. Dessa maneira, ó, convencionamos que a força que está para baixo é positiva e a que está para cima é negativa. Temos a força peso, que é massa do objeto 2 vezes gravidade, menos a força de tração, que é igual a massa 2 vezes aceleração. Chamar a atenção de vocês aqui que quando você faz o produto massa vezes aceleração, você leva em conta a massa do objeto em que estamos analisando as forças. Nesse caso, estamos analisando as forças sobre o bloco 2. Beleza. O que a gente vai observar, pessoal? A aceleração ela vai ser a mesma tanto na horizontal como na vertical, já que o sistema está interligado. Isso significa, como essa variável é a mesma, eu posso resolver essa questão através de um sistema de equações. E vamos resolver aqui agora. Ó. Recoloquei aqui as duas equações, né? Analisadas. Montamos o sistema, ó, pegamos a equação do primeiro, não precisa pegar em y do primeiro porque é zero, e não precisa pegar em x do segundo porque é zero também. Pegamos a equação do primeiro e a equação do segundo. Ok. O que a gente vai perceber aqui, ó, gente? Nós podemos cancelar essas trações, porque uma é positiva, a outra é negativa. Sendo assim, somando, né, a primeira linha do sistema com a segunda linha, não tem mais nada aqui, tá vendo? Só vai sobrar M2 vezes G. Então, podemos dizer que M2 vezes G vai ser igual a massa dos dois, né, a massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração. Aqui eu coloquei em evidência a aceleração, tá? Então, seria M1A1, M1A mais M2A. Como a aceleração é igual, eu posso colocar em evidência e escrever a soma das massas. Beleza? Isolando essa aceleração. Agora, a gente tem que o resultado dela vai ser o peso dividido pela soma das massas. O peso de 2, só para ressaltar aqui, tá bom? Beleza? Encontramos aí a aceleração do nosso sistema. Olha só que tranquilo. Agora, para o caso de determinarmos as trações, né, ou atração, veja como está na mesma corda, essa atração vai ter o mesmo módulo, tanto aplicado no primeiro objeto como aplicado no segundo. Então, basta a gente substituir essa aceleração ou na primeira equação ou na segunda e isolarmos o t para encontrar. Tá? Eu vou substituir na primeira por ser mais fácil, tem menos termos para a gente descobrir. Tá? Então, vamos lá. Substituindo na primeira por conveniência, né, a aceleração já encontramos lá no slide anterior, m2g sobre a soma das massas,
encontramos, assim, a força de tração. Claro que isso é um problema genérico, não coloquei valores ainda. Com valores vamos resolver depois, mas o raciocínio é o mesmo, tá bom? Com números ou sem números. O exemplo 2. Nós temos aqui um dispositivo chamado de máquina de Atwood. Ela foi inventada em 1784 para determinar a aceleração da gravidade G. Ele fala, ó, calcule a aceleração dos blocos na máquina de Atwood e considere que a roldana e o fio são ideais, ou seja, são inextensíveis, possuem massa desprezível, são incompressíveis, então são fios ideais. Eles vão acabar que não vão influenciar, né, no sistema aí, com perda de energia ou com ganho. Tá? Vamos lá. Temos dois objetos, um de massa M1 e um de massa M2. Aqui temos uma roldana. O que dá para observar nessa figura aqui? Ó? O objeto de massa 2 ele tem peso maior, porque a sua massa é maior. Então, você multiplica a massa vezes a gravidade, o valor do peso de 2 fica maior do que o peso de 1. Sendo assim, podemos verificar como uma espécie de cabo de guerra, que esse sistema vai se movimentar para baixo, né, no sentido de M2. E M1 vai subir, ok? Observamos também que, como estão ligados por um fio, existe uma tração de módulo igual nas duas cordas. Quem está determinando aqui o movimento é o peso, a diferença nos pesos. Beleza? Como é que seria a segunda lei de Newton para esse sistema? Lembra lá. Vamos verificar isoladamente as forças atuando em cada objeto. E depois, adotando um sistema de referência positivo para cima. Ou seja, as forças que apontarem para cima são positivas e as que apontarem para baixo são negativas. Beleza? Vamos lá. Primeiro, para o bloco 1, em Y, porque em X não há movimento lateral, né? É só de subida e descida. A força resultante em Y é massa vezes aceleração em Y. E observamos que existe aqui uma tração e existe um peso. Beleza? A tração está para cima é positiva, o peso está para baixo é negativo. Então, tração menos peso, que é massa vezes gravidade, igual a massa do objeto 1 vezes aceleração. Olha no bloco 1. No bloco 2, nós temos tração positiva, né, gente? Menos o peso é massa 2 vezes gravidade, igual a massa vezes aceleração. Observem que eu inseri o sinal negativo aqui na equação, porque, veja bem, o bloco se movimenta para baixo, ou seja, a aceleração dele está contrária, ela é um vetor, ela está contrária ao eixo Y. Portanto, ela é negativa. Beleza? Bom, para encontrar essa aceleração, precisamos resolver o sistema. Vamos de novo montar o sistema, colocar a chave aqui e ver como vai ficar. Olha lá, montamos o nosso sistema. O que a gente percebe para resolver esse sistema de equação? Quem não souber, procura uma videoaula aí no YouTube, resolução de sistema de equação do primeiro grau, tá bom? Vamos lá. O que a gente observa? Temos duas coisas que não são dadas nas questões aqui. A tração e a aceleração que desejamos encontrar. Nesse caso, como estamos desejando descobrir a aceleração, a gente precisa cancelar uma dessas variáveis, né? Já que a gente vai somar. Por exemplo, se eu for somar aqui direto, eu vou ter um t mais um t vai ter 2t's, e vou somar esses dois termos e esses dois. Eu vou continuar com duas variáveis na equação, t e aceleração. Não é interessante. Então, eu vou utilizar um truque para poder cancelar essa tração, né? Que é multiplicar uma das equações por menos 1. Então, vamos multiplicar aqui, ó, a segunda equação por menos 1. Multiplicando ela por menos 1, claro, era t, por menos 1 vai ficar menos t, esse daqui é menos, passa a ser mais, e esse aqui é menos, passa a ser mais. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Cancelar as trações. Beleza? Vamos verificar agora, ó. Nós também podemos fazer o seguinte, somar a primeira com a segunda,
e vamos colocar o G em evidência, já que ele é o mesmo para os dois, a gravidade é a mesma, tá os dois na Terra, né? Então, colocando o G em evidência, a gente tem M2, olha o menos, menos M1, igual a M1 mais M2 vezes A. O A está em evidência de novo, tá? Bom, se a gente for isolar a aceleração, vamos verificar que ela vai ser exatamente M2 menos M1 sobre M1 mais M2 vezes o G. O G não apareceu aqui, mas deveria aparecer. Deixa eu colocar ele aqui. Pronto, beleza. E agora, ó, vezes a gravidade. Os próximos vídeos aí eu vou estar resolvendo questões com números para vocês. Mas tentem pegar essa lógica, refaçam todo esse procedimento, tenham bastante atenção na hora da análise do referencial. Lembre-se que você está lidando com vetores, tá bom? E é isso aí. Até a próxima. Valeu!